boa tarde. Estamos a entrar em direto, assim uns minutinhos antes da hora, para nos certificarmos que está tudo bem, tudo a funcionar e para deixar que vão entrando, que as salas do Facebook e aqui do Instagram se vão compondo. Olá, Mariana. E esperar também que chegue a nossa convidada para a chamarmos aqui ao direto. Sejam bem-vindos, quer no Facebook, quer no Instagram, onde estiverem. E espero que estejam a ter um ótimo início de semana. E já temos cá a Ana, pelo menos aqui. O Facebook é sempre um bocadinho mais bonito. Olá, vou tentar chamar-te aqui para o Facebook. Olá. Como estás? Boa tarde a todos. Não sei se estão Aqui no Instagram já a estou ouvir um bocadinho mal. Ouves-me mal? Olá. Ok. Estou aqui a ter alguma dificuldade em juntar-te ao direto no Facebook. Estás lá? Já abriste? No Facebook? Sim. Eu estou a ouvir muito mal. Não sei. Estás também no Facebook? Não recebi notificação no Facebook. Não recebeste? Não. É sempre um bocadinho mais lento o Facebook. Ainda não apareceu o direto? Não. Ou melhor, eu consigo ver-te, sim. mas não convites para comprar. Pois, eu não estou aqui a conseguir encontrar. Se calhar devia ter iniciado de uma outra forma, não tenho a certeza. Olha, desde já, obrigada e desculpa, porque realmente és a primeira pessoa com quem estamos a fazer isto. Obrigada eu. És desde já uma corajosa por estares a arriscar fazer parte disto assim comigo. Já está a ver que não está Também é o meu primeiro direto. Diz? Também é o meu primeiro direto. O meu... Portanto, é a primeira vez que experimento fazer assim com um convidado e eu acho que se calhar vou terminar no Facebook e vou tentar outra vez, de outra maneira, está bem? Ok. Nos entretantos, para quem nos está a ver pelo Instagram, sejam bem-vindos a esta iniciativa que, no fundo, nasceu da vontade de criar, de fazer com que a página daqui do Instagram e também a página no Facebook
mais do que uma página de partilha de informação, fosse uma página de interação, de sinergia, de dinâmica, e daí que surgiu esta ideia de trazer alguns convidados, algumas pessoas cujo trabalho eu admiro e que assim podem nos falar sobre alguns dos temas que possam ter interesse, quer para quem está aí desse lado, como também os temas que de facto a ela lhe são mais queridos. Daí que temos neste primeiro live a psicóloga Ana Isabel Vieira. E vamos ver. Eu antes de começar também Sim, força. gostaria de agradecer por este convite. Eu realmente acho que é uma ótima iniciativa e uma forma de partilhar informação e de fazer chegar esta informação à comunidade. Estes temas mais ligados à psicologia. Portanto, eu também te parabenizo por esta iniciativa e agradeço o convite. Ora bem, obrigada. Eu estou já a tentar fazer isto de outra forma. Vamos ver se vai funcionar. Se não, desde já pedimos desculpas a quem tivesse a intenção de assistir pelo Facebook. Talvez não vá funcionar. Depois partilhamos lá na mesma. De qualquer forma, vamos fazer uma tentativa. Acho que assim talvez funcione. Diz-me só, estão a ouvir bem? É que eu ouço aqui com um delay. Sim. Pode ser às vezes a internet, mas já nos disseram que se ouvia bem. Podem confirmar? Ok. Fiz-te um convite pelo Facebook. Recebeste alguma coisa? Não. Só tenho que enviar isto para onde? Está aqui a Inês que me vai dizer que realmente não devia ter tido tanta coisa. Pois, eu bem parecia que estava. Alguma coisa que estava desligada no teu caso. Mas eu ouço-te. Talvez as pessoas não estivessem a ouvir também. Bom, eu não estou aqui a ter grande sucesso com o Facebook. Não recebeste nada pelo Facebook para entrar? Eu mandei. Não. Okay. Então, eu vou estudar mais sobre isso. E vamos ficar aqui pelo WhatsApp, pode ser? Pelo WhatsApp não, pelo Instagram. Do Instagram, sim. E vamos lidar com os nossos sentimentos. Eu gostava só que me dissesse ainda ou bem com eco. Ouvimos com eco, boa tarde. Ouvimos a Ana com eco, uma de vós terá de usar fones para que isso não aconteça. Estás a utilizar? Eu já pus fones. Penso que então se calhar vai correr bem. Ainda. Ainda? Eu também posso colocar. Ai meu Deus, que profissionais. E eu disse-te que te iria ajudar a sentir-te mais à vontade. Não estou a conseguir muito para já. E diminuir o meu áudio. Obrigada, querida Inês, querida Mariana, também aqui a darem feedback. Está melhor? Sim, e agora? Eu acho que agora melhorou. Pelo menos eu sinto que... Estás a ouvir melhor, sem eco? Também estou a ouvir bem. Sim. Bom, sem mais demoras, eu vou falar um bocadinho de quem é a Ana Isabel. Ela é psicóloga clínica, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos e também se doutorou recentemente em Psicologia Aplicada pela Universidade do Minho. Aliás, foi mesmo há umas semanas atrás, certo?
Sim, foi no dia 19, ainda é muito recente. Neste momento estás a... Dia 19 Diz, de março. diz? 19 de março. Muitos parabéns, Dia do Pai. Neste momento Sim, estás a frequentar a especialização avançada em terapias cognitivo-comportamentais. Fizeste o teu ano profissional júnior, que aliás foi onde nós nos conhecemos através do curso da Ordem, em colaboração com o Centro Hospitalar do São João, e este ainda por cima teve a distinção da Ordem dos Psicólogos. Tiveste o prémio de ano profissional júnior no ano de 2018 pela região Norte. Fizeste estágio curricular no Serviço de Psicologia da Universidade de Minho, onde atualmente estás a colaborar, certo? Sim, hoje em dia já não se chama serviço, é a Associação de Psicologia da Universidade de Minho, mas sim, foi aí onde fiz o meu estágio curricular e atualmente também sou uma das psicólogas da equipa da consulta de psicoterapia para adultos. Bom, de resto tem já um currículo vasto de publicações científicas, participações em conferências, experiência como peer reviewer, e o ponto fundamental é, de facto, ter-te focado, quer na investigação, quer na prática, a desenvolver trabalho na área das perturbações do comportamento alimentar, e aqui também associado muito aos ferimentos autoinfligidos. Por isso é que decidimos falar sobre este tema, e gostaria de começar por te perguntar, ou por te pedir que falasses um bocadinho sobre o que é que são as perturbações do comportamento alimentar, quais são as suas características, qual é a sua frequência, que tipo de pessoas afeta mais, portanto um bocadinho uma descrição geral. Ok. Pronto, antes de mais uma vez, muito obrigada pelo convite e também por essa boa introdução ao meu currículo. As perturbações do comportamento alimentar são problemáticas que envolvem uma série de características, mas de forma geral nós podemos dizer que estas perturbações correspondem a um conjunto de problemas de foro mental, de foro psicológico, que têm como denominador comum preocupações extremas com a alimentação, com o peso, a forma corporal, e estas preocupações vão levando a uma série de comportamentos alimentares disfuncionais, que por sua vez provocam um déficit significativo e persistente no funcionamento psicológico e social, e também na saúde física, porque estamos a falar de perturbações que também envolvem a biologia do corpo humano, digamos assim. Então, estão associadas a estados de alimentação, não é? A estados de fome. Portanto, também tem aqui um impacto na saúde física. Dentro destas perturbações, nós podemos dizer que a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a perturbação de ingestão alimentar compulsiva são de facto as mais conhecidas, embora existam outras para além destas, mas estas são de facto aquelas que ouvimos falar mais e são também as mais estudadas, digamos assim. E de forma geral, até para distinguir estas perturbações, a anorexia nervosa caracteriza-se essencialmente por uma forte restrição alimentar, uma forte restrição de energia ou de calorias, se assim quisermos chamar, que vai levando a um peso corporal muito baixo, dada a idade, a trajetória desenvolvimental, o sexo, etc. E o que caracteriza essencialmente esta perturbação é que há um intenso medo de ganhar peso ou um comportamento que interfere nesse ganho de peso. Portanto, as pessoas com anorexia nervosa envolvem-se em comportamentos com o objetivo de evitar o ganho de peso ou de manter o peso corporal
baixo, através de comportamentos como a dieta muito restritiva, o exercício físico excessivo, o jejum também. Ou então também podem ocorrer comportamentos, ao contrário do que às vezes se pensa, que na anorexia não acontece, mas acontece, também podem acontecer comportamentos de ingestão compulsiva, que vamos falar já mais daqui a bocadinho no que é esta ingestão compulsiva, e também podem ocorrer depois comportamentos compensatórios no sentido de emendar, digamos assim, essa ingestão compulsiva. Mas, de forma clássica, a anorexia nervosa é muito caracterizada por esta restrição alimentar, que conduz a um peso muito baixo e em que há um medo intenso de ganhar peso ou uma falta de reconhecimento da gravidade do peso tão baixo. Na bulimia nervosa, temos então os episódios recorrentes de ingestão compulsiva. E o que é esta ingestão compulsiva? São episódios em que a pessoa come uma quantidade de alimentos que é superior àquela que talvez a maioria das pessoas comesse nas mesmas circunstâncias e no mesmo espaço de tempo. E estes episódios de ingestão alimentar elevada são acompanhados pela sensação de falta de controle. A pessoa muitas vezes relata que começa a comer e que nem se apercebe da quantidade que vai ingerindo, nem do momento exato em que começa e termina esta ingestão. Há assim um descontrole, digamos assim. Uhum. E depois, a seguir a estes episódios de ingestão compulsiva, há os chamados comportamentos compensatórios, que servem para emendar, digamos assim, essa ingestão compulsiva e evitar ganhar peso, porque, tal como na anorexia nervosa, na bulimia há igualmente esta preocupação com o peso e a forma corporal e a alimentação. E estes comportamentos compensatórios podem ser jejum, exercício físico excessivo, o vômito, que é talvez o mais associado à bulimia nervosa, o uso de laxantes ou diuréticos, entre outros, neste sentido de realmente compensar a ingestão compulsiva que antes ocorreu. Normalmente o peso na bulimia nervosa não é tão baixo como na anorexia. Muitas vezes até há um peso normal ou até mais elevado. Depois, na perturbação da ingestão alimentar compulsiva, a grande diferença em relação à bulimia nervosa é que temos na mesma os episódios de ingestão alimentar compulsiva, mas não temos os comportamentos compensatórios. Uhum. Daí que o peso nesta perturbação também muitas vezes é normal ou até excessivo, Não está tão... e o grande diferenciador é precisamente a ausência desses comportamentos. E não está tão associado a um medo de ganhar peso. Sim. Também está. Eu penso que esse medo de ganhar peso está aqui subjacente a todas estas perturbações. Contudo, em algumas há um maior envolvimento em comportamentos nesse sentido, de limitar o ganho de peso. Nesta perturbação em particular, há essa preocupação, ou esse medo, se assim quisermos chamar. No entanto, a pessoa não se envolve em comportamentos compensatórios para evitar o ganho de peso, embora haja muita vergonha associada aos episódios, haja muito, estes episódios tendem a ocorrer no segredo, portanto há aqui uma série de pensamentos e de emoções muito... Uma relação com a comida, de certa forma, pouco equilibrada. Sim. Olha, que também é uma característica comum a todas elas. Estas. Deixem-me só, antes de continuarmos, fazer um parênteses e convidar quem está a assistir-nos
que se quiserem colocar questões sobre este tema, a Ana Isabel terá todo o gosto em responder às mesmas. Será Sim, sempre muito claro. mais interessante. E nós vamos estando aqui atentas. Mas então, relativamente a estes quadros que foram o teu foco durante o teu doutoramento, tu desenvolveste algumas investigações, quer no sentido de compreender melhor, quer também depois no sentido de tentar, de alguma forma, criar uma intervenção que fosse eficaz no sentido de ajudar a resolver estas problemáticas. Queres nos falar um bocadinho de como é que foi essa experiência e quais as principais conclusões que retiraste daí? Sim, de facto, o meu projeto de doutoramento foi focado nas perturbações do comportamento alimentar, um bocadinho fora deste foco somente na patologia alimentar, porque eu estudei estas perturbações em conjugação com os ferimentos autoinfligidos, a intenção suicida, o comportamentos autolesivos, que se caracterizam essencialmente por atos em que a pessoa, de forma intencional e deliberada, fere o próprio corpo, sendo que os mais comuns são, por exemplo, o cortar, o arranhar, o queimar, o morder, o magoar ou provocar escoriações no próprio tecido corporal, na própria pele, não é? Está bem estabelecido na clínica e na investigação que estes comportamentos ocorrem com muita frequência no contexto das perturbações do comportamento alimentar. E, de facto, nos estudos que nós realizamos, nós conseguimos compreender que é uma realidade bem presente, uma vez que cerca de 1/3 dos nossos participantes, das nossas amostras, mais ou menos 30 e tal % dos participantes tinham história de ferimentos autoinfligidos. Nós avaliámos pacientes com perturbações de comportamento alimentar, acompanhadas no Hospital de São João, que tem uma unidade de tratamento especializado nas perturbações de comportamento alimentar, e percebemos que, então, 1/3 desses participantes tinham ferimentos autoinfligidos, ou história de ferimentos autoinfligidos, ou seja, no passado ou atualmente. E daí que uma das principais conclusões seja que, de facto, é muito importante avaliar atempadamente a presença deste tipo de comportamentos entre os pacientes com perturbações de comportamento alimentar. Até porque depois disso pode ter implicações na intervenção que é conduzida. Depois, por outro lado, e uma vez que há esta co-ocorrência, nós tentámos perceber quais é que eram os fatores de risco, os fatores psicossociais, não é, associados a estes dois problemas. E aqui nós conseguimos compreender que certas características do ambiente familiar, como por exemplo a presença de psicopatologia na família, problemas psicológicos na família, como por exemplo o uso do álcool por parte dos pais, o uso de álcool, a atenção familiar às refeições, bem como uma resposta invalidante dos pais em relação às emoções dos filhos, bem como a presença de outros problemas mentais nos próprios pacientes, como por exemplo ter também a história do uso de substâncias, uma autoavaliação negativa, ou seja, uma visão muito negativa de si próprio. Eram aqui exemplos de fatores de risco a considerar, que depois estavam associados a outros fatores, como por exemplo as dificuldades em lidar com as emoções ou em regular as emoções, que por sua vez poderiam facilitar aqui o desenvolvimento conjunto das perturbações do comportamento alimentar e dos ferimentos autoinfligidos.
Um outro fator que também nos surgiu foi a presença de certos acontecimentos de vida negativos, em associação depois também com estes fatores, que aqui já falámos, como, por exemplo, passar por uma experiência de luto, como uma separação, entre outros, que em conjugação depois com este conjunto de fatores, também pareciam estar aqui associados ao início, digamos assim, das perturbações do comportamento alimentar e ao envolvimento em ferimentos autoinfligidos. Porque aquilo que já conseguimos compreender e que também está bem estabelecido na literatura atual é que tanto alguns comportamentos típicos das perturbações do comportamento alimentar, como o vómito, como uma dieta muito restritiva até, como exercício físico excessivo e os ferimentos autoinfligidos, podem servir como estratégias de regulação emocional, estratégias inadequadas, claro, mas podem ter essa função e é frequentemente relatado pelos pacientes ou pelas pessoas que têm este tipo de problemas, que muitas vezes esses comportamentos ocorrem no sentido de reduzir estados emocionais mais negativos ou intensos, ou até criar um estado desejável, como por exemplo sentir algo mesmo que seja dor, porque às vezes há uma sensação de vazio muito, E há ali muito grande, um e sensation então estes seeking. comportamentos, sim. Então estes comportamentos podem assumir esse tipo de função, digamos assim. Podem servir também como forma de autopunição. A visão negativa que a pessoa tem acerca de si é tal que chega a achar que merece sofrer, digamos assim, este tipo de comportamentos. Portanto, de forma geral, estas foram algumas das conclusões a que nós chegamos. Depois, com base neste conhecimento dos fatores e daquilo que a literatura nos vai dizendo, nós tentamos implementar uma intervenção em grupo que tinha como objetivo principal promover estratégias adaptativas ou alternativas para lidar com dificuldades em domínios de risco associados, quer às perturbações alimentares, quer aos ferimentos autoinfligidos, como, por exemplo, promover estratégias de regulação emocional, controle de impulsos, de comunicação interpessoal e também de maior satisfação corporal ou de investimento no próprio corpo, digamos assim. E esta intervenção teve depois resultados muito positivos em termos de satisfação e de viabilidade em contexto hospitalar, o que nos dá indicações de que pode ser uma mais-valia em adição ao tratamento habitual e psiquiátrico que é ainda conduzido nas perturbações do comportamento alimentar. O que é o standard? É o apoio psiquiátrico, psicológico individual? Na verdade, o tratamento especializado nas perturbações do comportamento alimentar em Portugal, infelizmente, ainda está muito centralizado em poucos hospitais, nos hospitais mais centrais do país, digamos assim. Por exemplo, no Norte é o Hospital São João, que oferece essa resposta e não chegará a todos, uma vez que a região é bastante abrangente e só um hospital é que consegue responder isto em termos de serviço público, claro. E o tratamento que é feito, podem ter consultas de psicologia, muitas pacientes têm consultas de psicologia também no hospital, mas muitas delas têm somente consultas de psiquiatria. E é lógico que muitas vezes é necessário ter um acompanhamento médico e psiquiátrico, claro que sim, até porque a via farmacológica muitas vezes tem que ser aplicada, mas sente-se de facto uma lacuna em termos de acompanhamento psicológico que dê atenção a estes fatores mais psicológicos, não é? Como as dificuldades na regulação emocional, a impulsividade, as dificuldades nas relações sociais. É claro que com psiquiatra este tipo de fatores também pode ser atendido,
mas dada a duração das consultas, dado o espaçamento entre consultas, eu diria que muitas vezes não há possibilidade de dar uma atenção, dar um foco a este tipo de questões. Portanto, carece imenso de um acompanhamento mais psicoterapêutico, de intervenção psicológica, quer a nível individual ou até grupal, como aquele que nós propuseram. Implementamos. Pronto, foste-nos falando um bocadinho de vários aspectos destes quadros, que lá está, não se podem reduzir só aos comportamentos em torno da alimentação. São de facto bastante complexos e a sua vivência é muito rica. Por isso, o que é que a psicoterapia, e neste caso a intervenção em grupo, tem a oferecer e quais são os principais desafios desta intervenção? Eu sei que dei aqui um bocadinho a volta à questão que te tinha enviado, mas acho que também pode ser interessante refletir um bocadinho connosco quais os desafios neste percurso em torno de uma vivência mais saudável da alimentação. Quer para as pessoas, quer para os psicólogos, não é? Como tu como profissional também. Sim. Vou tentar então responder a essa questão. É claro que a intervenção tem de sempre passar pela sintomatologia central das perturbações do comportamento alimentar, as questões do peso, das crenças ligadas à alimentação, à forma corporal, ao estabelecimento de um padrão regular de alimentação. Isso, como é lógico, tem de estar sempre presente em qualquer intervenção nas perturbações do comportamento alimentar. Mas já é claro, nas abordagens mais atuais e mais eficazes, do ponto de vista da intervenção psicológica, que para além desta sintomatologia de base, é muito importante depois dar atenção a fatores ou mecanismos que são entendidos como fatores de manutenção deste tipo de perturbações e que são de natureza psicossocial, como por exemplo o perfeccionismo, a baixa autoestima, as dificuldades na regulação emocional, as dificuldades interpessoais. Estes fatores devem sempre ser salvaguardados e alvo de atenção em qualquer intervenção psicológica nas perturbações do comportamento alimentar. E na nossa intervenção em grupo, nós tentamos focalizar mais este tipo de fatores do que propriamente a sintomatologia das perturbações do comportamento alimentar, a sintomatologia mais central, não é? As questões de peso, da alimentação e da forma corporal, e também os próprios ferimentos autoinfligidos. Nós quisemos ir além disso, até porque elas já estavam a ser acompanhadas, os pacientes estavam a ser acompanhadas nesse sentido, e nós então quisemos dar um maior foco, uma maior atenção a esses fatores mais psicossociais e mais transversais a vários domínios das suas vidas. E, portanto, nós trabalhamos as dificuldades na regulação emocional, o controle de impulsos, a satisfação com o próprio corpo ou o investimento no próprio corpo, um investimento positivo e mais saudável no próprio corpo, a comunicação interpessoal. Demos uma atenção a estes fatores em particular. E fomos tendo um feedback muito positivo do outro lado. Sentimos que havia uma necessidade de partilhar dificuldades em grupo nestas áreas, porque às vezes há a sensação de que se está sozinho em determinados problemas, parece que mais ninguém passa pelas mesmas questões, e eu penso que uma abordagem em grupo tem essa vantagem. Precisamente. A vantagem de desconstruir esta ideia de que se está sozinho e de que não há mais ninguém que passe por este tipo de situações. E depois quase que havia ali um estabelecimento de objetivos comuns, que passava por melhorar, digamos assim,
estratégias nestas áreas, não é? Conseguir lidar melhor com as emoções, com os impulsos, portanto, quase que havia um objetivo comum a todo o grupo, a partilha de estratégias por parte de algumas das pacientes poderia ajudar outras, portanto, foi muito Um bocadinho desafiante, também ajuda a no interpares. sentido, Uhum. sim, exatamente. E uma das coisas que nos foram dizendo foi que estavam muito satisfeitas com essa partilha de experiências. Para além da utilidade das estratégias promovidas, havia uma grande satisfação em torno da partilha gerada entre o grupo, o sentido de compreensão que foi gerado. Portanto, eu penso que uma intervenção grupal tem aqui vantagens. É desafiante no sentido de gerir as partilhas, de focalizar os temas, ou melhor, de equilibrar os temas que estão a ser trabalhados com as partilhas que vão sendo feitas. Estamos a falar de perturbações muito associadas a dificuldades interpessoais. Portanto, em alguns casos, ainda é um desafio acrescido implementar este tipo de intervenções, mas também tem muitas vantagens. Eu diria que pode ainda ser potenciado em conjugação com uma intervenção individual, porque, como é lógico, numa intervenção individual consegue-se pormenorizar determinados aspectos da vida da pessoa e do problema. Conseguimos ir mais a fundo no sentido de perceber que situações é que podem estar a despolutar estes comportamentos, que fatores funcionam para aquela pessoa como fatores de manutenção do problema, por exemplo, e em grupo nós não conseguimos dar esta atenção tão individual, não é? Claro. Mas depois, para trabalhar estas competências mais socioemocionais, eu diria que uma intervenção grupal pode ajudar, principalmente em conjugação, depois com uma intervenção de natureza individual. Isto seria assim o ideal. Olha, e tu referes muitas vezes as pacientes, e isso chama-me a atenção para algo que se calhar não sei se ficou claro. Qual é a prevalência, que tipo de grupos é que afeta mais este tipo de problemáticas? Que faixas etárias? O que é que encontras mais na prática? Quem é que pode estar mais vulnerável? Eu estava a falar em pacientes porque nós usamos, como eu disse, amostras de um contexto hospitalar, mas na comunidade, na população em geral, a anorexia nervosa parece ter uma prevalência de mais ou menos 0,5%. A bulimia nervosa é um pouco mais, ronda 1% a 1,5%, mas esta prevalência parece muito subestimada, porque os números poderão ser bem maiores. E, na verdade, muitas destas problemáticas não estão diagnosticadas ou não chegam aos serviços de saúde, portanto, os números podem ser maiores. E no caso da perturbação da ingestão alimentar compulsiva, a prevalência também ronda mais ou menos 0,4% a 0,8% a 1,6%. Mais ou menos são estas as taxas de prevalência na comunidade, na população em geral. Depois, que tipo de pessoas é que afeta mais? Na verdade, este tipo de perturbações podem afetar qualquer pessoa, mas é certo que parecem mais frequentes no sexo feminino, em mulheres, e em jovens e adolescentes. Na verdade, tenho aqui um início e um pico de crescimento na adolescência, mas muitas vezes prolongam-se na idade adulta. Aliás, uma das dificuldades associada ao tratamento das perturbações de comportamento alimentar, há cá um forte risco de cronicidade ou de longa duração
da perturbação. No caso da perturbação da ingestão alimentar compulsiva, embora mais frequente entre as mulheres, a diferença em relação à taxa de prevalência nos homens é menos pronunciada. Portanto, entre as perturbações de comportamento alimentar, a perturbação da ingestão alimentar compulsiva será aquela que ocorre mais entre os homens e também em pessoas mais velhas. Mas como eu disse de início, qualquer pessoa pode ter este tipo de perturbação. E um dos grandes mitos associados às perturbações de comportamento alimentar é que são apenas manias, dietas dos adolescentes e que passam com a idade, e nem sempre é assim. Muitas vezes não passam com a idade, não ocorrem só em adolescentes, porque, por exemplo, 90% das bulímicas, os dados apontam mais ou menos para isso, 90% das bulímicas têm aqui idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos, portanto já estão na idade adulta. E como eu disse há pouco, e no contexto hospitalar ou clínico nós vemos muito isso, há pessoas que têm uma perturbação de comportamento alimentar já desde a adolescência, ou que se iniciou na idade adulta apenas. Portanto, é importante desconstruir esta ideia de que são perturbações só dos adolescentes, ou que passam com a idade, ou que são manias. Não são. E os dados já nos confirmam muito isto, e na prática clínica isso também é muito... Exato. É importante não cairmos nessas generalizações, porque de facto não se trata só de uma questão alimentar, trata-se de uma questão comportamental, de uma questão de autoimagem e leva de facto a ciclos viciosos dos quais é muito difícil sair e que por isso a psicoterapia faz mesmo todo o sentido. Eu não sei se entretanto há questões, não me parece que as pessoas já tenham perdido a vergonha de fazer questões. Mas vamos, se calhar, encaminhando aqui para o final com uma questão que eu acho que pode interessar agora a muita gente. De facto, parece haver também um grande papel do contexto e, se calhar, todas as imagens e estereótipos que temos sobre imagem corporal, sobre peso, o que é a forma ideal, tudo isso também está, não é o único fator, mas é um fator importante para explicar este tipo de problemáticas. E, de facto, o contexto atual de pandemia, em que estamos isolados, confinados, com hábitos de vida muito diferentes, poderá aqui ter algum impacto. O que é que tu, na tua experiência, na tua prática, observas? Qual é o impacto da pandemia Covid nas questões das perturbações alimentares? Em termos da minha prática, eu não tenho dados para poder dar uma resposta sustentada a isso, e acho que também faltam mais estudos para perceber de facto o impacto que a pandemia tem neste tipo de problemáticas, até porque esse impacto vai sendo observado a médio prazo até, portanto ainda faltam estudos nesse sentido, ou apurar os resultados dos estudos que estão a ser feitos. Já existem estudos a ser feitos, imagino. Já existem, já. E eu posso até falar de um estudo feito pela Universidade do Minho, do grupo de estudos das perturbações alimentares, que tentou perceber o impacto do primeiro confinamento, do confinamento do ano passado, e realmente perceberam que as pacientes foram avaliadas pacientes com perturbações de comportamento alimentar, relataram que a pandemia tinha vindo a afetar as rotinas alimentares, a manutenção do exercício físico, que tinham experienciado mais stress relacionado com a Covid, e também o maior impacto da pandemia, digamos assim, foi também associado a mais sintomatologia das perturbações de comportamento alimentar,
mais dificuldades na gestão de emoções, a impulsividade e a maior comprometimento clínico já depois do desconfinamento. Portanto, neste estudo nós temos logo uma indicação preliminar, digamos assim, do impacto mais negativo que a pandemia pode ter neste tipo de problemáticas. E eu acredito realmente que tenha, não só porque não só porque altera as rotinas, mas também porque acresce com uma série de fatores de stress, seja em relação à saúde, seja porque pode agudizar problemas pré-existentes. Se, por exemplo, já havia problemas no ambiente familiar, a pandemia, o confinamento associado, vai fazer com que as pessoas passem mais tempo juntas, em casa, no mesmo espaço, durante muito tempo, pode aumentar o conflito. Se há dificuldades na regulação emocional prévias, esta situação, por nos dar a ideia de que controlamos pouco, não é? Porque eu penso que uma das características da pandemia que nos causa alguma ansiedade é precisamente esta sensação de que não conseguimos controlar, e esta falta de controlo vai aqui potenciar dificuldades em termos da gestão emocional, que se já existiam antes, então durante a pandemia podem ter sido fortalecidas, digamos assim, e estar aqui, tudo isto vir a aumentar ou a degradar, digamos assim, o estado da pessoa problemática. Exato. Portanto, na minha opinião, terá com certeza um impacto a considerar e que deve merecer a atenção da intervenção clínica nestes casos, mas faltam mais dados e mais estudos acerca disso. Muito bem. Olha, não surgiram assim questões durante o direto, mas eu aposto que traz toda a disponibilidade para caso as pessoas queiram entrar em contacto contigo, o poderem fazer, não é? Acedam à página da Ana, aqui no Instagram e também no Facebook, e com certeza que estarás lá ao dispor também para esclarecer aquilo que as pessoas precisarem. Deixem-nos também nos comentários a seguir ao vídeo o que é que acharam, o vosso feedback, aquilo que podemos melhorar e eventuais temas que gostassem que viessem noutros lives. E pronto, não sei se queres deixar também uma mensagem final. Bem, a mensagem que eu posso deixar, e nós até já falámos um bocadinho nisso há pouco, é que este tipo de problemáticas merecem a atenção, tal como outras problemáticas de foro mental. Não são só manias, não são apenas dietas que passam com a idade ou com a adolescência, são problemáticas graves, associadas a até elevado risco de mortalidade e a outro tipo de problemáticas, como os ferimentos autoinfligidos, que vimos há pouco, mas também a outro tipo de perturbações, mais depressivas, de ansiedade, etc. Portanto, merecem a nossa atenção. Pois uma avaliação e uma intervenção o mais atempada possível é aqui muito importante, e uma intervenção que seja baseada nas evidências da ciência. E aqui também os pais, a família podem ser atores principais no acompanhamento deste tipo de casos. Têm um papel crucial, principalmente quando estamos a falar de adolescentes, e que impõe muitos desafios ao contexto familiar, claro, mas o apoio, o não julgamento dos pais e da família é importantíssimo. Dizer também que estas perturbações, apesar da gravidade associada, são perfeitamente tratáveis em qualquer fase, em qualquer idade,
o importante é que as pessoas procurem ajuda, e seja pelo Sistema Nacional de Saúde, tem as suas limitações, claro, mas seja pela via privada, mas que procurem essa ajuda, até mesmo junto de familiares e amigos que os possam acompanhar nessa procura de apoio, porque é possível deixar de estar em guerra com o próprio corpo, e aprender a aceitá-lo e a protegê-lo de forma positiva e saudável, porque na verdade o nosso corpo é a nossa principal casa. Exatamente. Portanto, é importantíssimo nós tratarmos o corpo como tal, como a nossa casa. A nossa casa. É esta a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigada, foi uma ótima mensagem final. Obrigada, obrigada, Ana, por ter estado aqui, por teres partilhado o teu conhecimento e a tua experiência, acima de tudo também pela coragem de iniciar esta experiência dos lives, e agradecer também a quem esteve desse lado a acompanhar, pela vossa atenção, pela vossa partilha. E lá está, continuem a participar, continuem a enviar-nos feedback, e pronto, esperamos contribuir cada vez mais para este serviço público de partilhar informação e ajudar quem mais precisa de nós. Ok? O resto foi um gosto. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. O resto de uma boa noite. E até breve. Obrigada, igualmente. Até breve. Tchau.